Olá, eu sou o Giovanni de Souza, este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de adolescentes. Apóstolo Paulo, o grande missionário, esta é a lição número 13. A partida e o legado de Paulo. E como foi esse trimestre para a sua vida? Foi edificante? A mensagem: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Vamos descobrir, além disso, elas tratam da aplicação dos ensinos de Jesus ao dia a dia das igrejas. Assim, nelas há mensagens para a correção de algum comportamento errado, de ensino e de encorajamento. É bem verdade que muitas das vezes nós não damos muito valor às coisas que lemos nas cartas, na questão bíblica. Isso aqui independente das cartas, né? Cartas de Pedro, de Paulo. Nós temos, muitas das vezes, nos esquecemos de valorizar aquilo que o Senhor escreveu, né? Deixou para nós. Escreveu através dos homens, é verdade? Eu gosto de dizer que as cartas da Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. É uma carta pessoal para mim, uma carta pessoal para você. Entretanto, muitas das vezes nós nos esquecemos, deixamos de lado, não aplicamos essas cartas em nossa vida. Nós esquecemos de ver que elas vão nos corrigir, elas vão nos exortar, vai nos dar encorajamento, vai nos ensinar a continuar na caminhada, vai nos ensinar a lidar com situações diversas, vai nos ensinar a amar ao próximo. Então sim, nós devemos colocar em prática o que as cartas do apóstolo Paulo diz para nós e todas as demais cartas, compreendendo sempre que as cartas na Bíblia, na verdade, são cartas de Deus para a sua vida. Hora de aprender. O apóstolo Paulo deixou um grande legado. Através de seu ministério, ele influenciou a formação e desenvolvimento da organização das igrejas. Ele estabeleceu as bases da teologia cristã, formou líderes, demonstrou como pregar o evangelho e como viver a vida cristã. Veja aqui alguns pontos cruciais, que é a questão da formação e desenvolvimento da organização da igreja. A igreja ela é um organismo vivo, ela precisa ser organizada, está com tudo nos seus devidos lugares. É claro que se alguém colocou uma igreja hoje, a igreja não vai nascer pronta, vai se fazendo ao longo do tempo. Entretanto, é importante que essa igreja nasça com uma organização, né? Já sabe onde vai ficar, o que vai ficar onde, né? Já tem uma noção, já tem um norte, já tem um direcionamento, já tem um desenvolvimento de organização da igreja. Também tem a questão da base da teologia cristã. Colocar no ponto principal da igreja quais são as questões teológicas cristãs, né? Até porque, tendo em vista hoje que as igrejas hoje muitas das vezes estão cada dia mais distantes da palavra, então a igreja precisa ser bíblica. Então veja também que ele formou líderes. É importante a formação de líderes, de pessoas para continuar a jornada, haja vista que um dia nós seremos todos substituídos. Certamente você vai ser substituído um dia você vai substituir alguém e nós precisamos ter maturidade de compreender esse negócio, ou seja, como é que nós fazemos isso? Preparando novos líderes. Ele também demonstrou como pregar o evangelho, ou seja, ele ensinou, mostrou como se prega, como é a verdade bíblica e também como viver a vida cristã. Quantas pessoas hoje querem viver a vida cristã somente no templo, né? Depois que sai do templo, vive uma vida de qualquer maneira. Não deve ser assim esse negócio. Nós devemos viver uma vida de santidade ao Senhor. O que aconteceu depois de Atos 28? Timóteo e Lucas foram cooperadores de Paulo até o fim. Em seus últimos meses de vida, sabemos que Paulo escreveu para Timóteo pedindo que o visitasse na prisão e o mais rápido possível. Provavelmente porque o inverno estava chegando, assim ele pede que o rapaz leve a sua capa e também seus livros. Ao mesmo tempo, Paulo incentivava ao jovem obreiro que se mantivesse firme. Veja que mesmo Paulo estando na prisão, ele continua incentivando o jovem a ficar firme. Paulo poderia chorar, né? Eu estou preso aqui, a vida para mim acabou, e isso e aquilo, mas não. Paulo pediu a Timóteo para que ele levasse a sua capa, né, a capa de Paulo, e também os livros de Paulo, porque Paulo era uma pessoa muito instruída nas questões, nas culturas, ele era uma pessoa poliglota, ele entendia das línguas, ele lia muito, e assim isso também já traz um exemplo para nós, né? Nós precisamos ler,
Nós precisamos ler a palavra, ler bons livros cristãos e até outros livros não cristãos, mas claro, livros que não deturpem, né, a palavra, não vá contra a palavra do Senhor. Nós devemos viver uma vida de leitura, né? Leitura, nós precisamos ler, até porque quem lê sabe mais, né? Então veja que Paulo ele instrui, né, continua fazendo com que Timóteo fique firme, não esmoreça, fique firme nesse negócio, fica firme, porque certamente o Senhor vai te dar a vitória. Comunicação às epístolas. O conteúdo das cartas de Paulo era focado nos ensinos que visavam explicações sobre quem é Deus, sobre a importância da morte e ressurreição de Jesus e de como deve ser a vida do cristão na igreja e na sociedade em geral. Paulo era um homem que, como ele lia muito, sabia muito, ele ensinava. E nós devemos fazer o mesmo. Ensinar, explicar quem é o Senhor, como é a vida na igreja e principalmente na sociedade num todo. Até porque na igreja, de modo geral, ninguém vai fazer errado na igreja, né? Ninguém vai cometer um pecado dentro da igreja, de modo geral. Eu sei que existem alguns casos, como Ofni e Finés, né, filhos do sacerdote Eli, que faziam coisas terríveis, cometiam pecados terríveis dentro da igreja. Dentro ali do tabernáculo, da tenda, que trazendo para nós seria a igreja hoje. Entretanto, de modo geral, nós precisamos ter mais cuidado na sociedade do que na igreja, porque na igreja, de modo geral, a gente não vai pecar mesmo, né? Mas e na sociedade? Nós precisamos ter muito cuidado como é o nosso viver na sociedade, porque muitas das vezes você está na sua adolescência, você vive na igreja, você vai para a escola bíblica dominical, o que você faz muito bem, vai nos cultos, é muito bem, mas você não fala com o vizinho. Ou seja, você não dá testemunho para o vizinho. Você não cumprimenta ninguém, você é uma pessoa que se acha o superior porque você é cristão. Lembre-se, nós somos todos iguais diante de Deus. Até a pessoa não cristã é igual diante do Senhor. Agora, a diferença é, quando você está na presença do Senhor, o Senhor certamente vai ter mais parte contigo. Por quê? Porque quando você se chega a Deus, Deus vai se chegar a você. Então, Deus não tem filho preferido, Deus tem filho mais chegado. Então, quanto mais você se chegar a Deus, mais o Senhor vai te encher de bênçãos, de presentes, né? As cartas paulinas. Gálatas, escrita provavelmente da Antioquia, da Síria, para as igrejas na região da Galácia entre 46 e 48, antes do Concílio de Jerusalém. Tema principal, liberdade cristã. Qual é a nossa liberdade cristã? Bom, a liberdade cristã é, você pode fazer o que você quiser, mas você não faz. Você pode pecar, você pode, mas você não peca. Por quê? Porque você é livre. E como você é livre, você opta por não pecar. Como é isso? Não entendi. Vou te explicar melhor. Digamos que uma pessoa, ela tem o vício de uma bebida alcoólica, por exemplo. Se ela é viciada no álcool, ela não tem opção, ela é presa ao pecado. Ela não tem opção de não beber. Ela vai beber porque ela é escrava da bebida alcoólica. Isso serve para todas as questões também. Mas quando uma pessoa é livre, ela tem o direito de escolha. Ela escolhe beber ou não beber. Por quê? Porque ela não é escrava da bebida. É o nosso caso. Nós somos livres, nós podemos fazer o que nós quisermos. Porque nós somos livres, nós temos direito de escolha. E porque nós temos direito de escolha, nós escolhemos não beber. Nós escolhemos não pecar. Essa é a liberdade cristã. 1 Tessalonicenses. O tema principal é a vida cristã e a volta de Cristo. Nós temos que ter uma vida cristã e ter um coração voltado para a volta de Cristo. Porque sim, Jesus voltará. O mundo esperando ou não, Jesus voltará. Alguém pronto ou não, Jesus voltará. O pastor preparado ou não, Jesus voltará. Você preparado ou não, Jesus voltará. Eu preparado ou não, Jesus voltará. É uma verdade que não tem como negar. Agora, como é que nós estamos diante do Senhor? 2 Tessalonicenses, o ponto principal é o dia do Senhor. A Bíblia diz em Obadias, versículo 15, que o dia do Senhor está perto para todas as nações, e assim como tu fizeste, a tua maldade cairá sobre a sua cabeça. Então veja que negócio sério. Então o dia do Senhor, ele virá. E como é que está a minha vida diante de Deus? Como está a sua vida diante do Senhor?
Então nós devemos viver sempre uma vida de santidade ao Senhor. 1 Coríntios, o tema principal é divisão e outros problemas. Sim, mesmo na igreja, entre irmãos, sempre haverá divisão e outros problemas. E há problemas bem sérios na igreja. Nós não devemos tapar aqui o sol com a peneira. Entretanto, a questão da divisão aqui, tanto na questão teológica, que pode ser também, mas é principalmente na questão de divisão entre irmãos. Vou te dar um exemplo mais prático. Digamos que o culto de... Não vai acontecer isso na sua igreja, é verdade? Mas numa igreja tem culto de jovens. Bom, já que lá é culto de jovem e eu não pertenço aos jovens, então eu não vou. Isso é uma divisão. Eu faço parte tal dia culto dos adolescentes, mas eu não sou adolescente, eu também não estarei lá, porque o culto lá de adolescente eu não vou ficar no meio dos adolescentes. Isso é uma divisão. E aqui também tem outros problemas, sim. A igreja de Coríntios, só o sangue do Cordeiro. Estive conversando esses dias com a classe a qual eu dou aula, estava conversando com eles, né, da classe que eu dava aula, eu falei que pode me colocar aí para dirigir uma igreja aí, mas não me põe na igreja de Coríntios não. Era uma igreja terrível, era uma igreja terrível. 2 Coríntios, defesa do ministério de Paulo. Claro que Paulo aqui vai defender o seu ministério, né, o ministério que foi dado por Cristo. Então não há muito nem o que defender. Uma vez que foi dado por Cristo, quem vai falar o quê, né? Aos Romanos, tema principal, a justificação pela fé. Muitos estudiosos, teólogos, consideram o livro de Romanos o livro mais importante da Bíblia. E aqui tem a questão, né? A questão da justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé. Não é por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, é somente pela fé. Colossenses, o tema principal é a supremacia de Cristo. Cristo, ele é nosso ser supremo, ele é superior, ele é o maior. Então, aqui vai falar sobre a questão da supremacia de Cristo. Aos Efésios, vida prática em Cristo. Muito fácil falar, eu sou de Jesus, mas a vida prática em Cristo é outro negócio, é muito mais profundo. Aí as pessoas não querem, né? Aqui é a questão da renúncia, né? Filemão, o tema principal, perdão e amor. Eita, pensa num negócio difícil. É perdoar e amar. Porque você vai amar o seu pai, a sua mãe, de uma forma geral. São pessoas, seus amigos, seus familiares. Vai perdoar aquele teu irmão que vive implicando com você. Mas e o próximo? E aquela pessoa que você não tem muita afinidade? E aquela pessoa que vive, como fazia Penina, né, que fazia com Ana, né? Que Penina tinha filhos e Ana não possuía filhos, e ela ficava ali implicando com Ana. Como é perdoar, né? Perdoar, amar pessoas difíceis, né? É uma situação bem difícil. Vou falar aqui um exemplo, mais uma vez, né? Eu vou falar desse exemplo, que para mim é um grande exemplo. Na minha igreja tem uma irmã que perdeu a sua filha, né? Ela foi assassinada e esta irmã da minha igreja perdoou este assassino, né? O assassino de sua filha. Isso é ter amor, isso é ter perdão. Filipenses, a alegria no Senhor. Sim, a alegria no Senhor é a vossa força, como diz Neemias capítulo 8, versículo 10. Nós precisamos ter alegria no Senhor, a alegria do Senhor. O Senhor quer que a alegria dele esteja em nós para que a nossa alegria seja perfeita. Então vamos continuar com a alegria no Senhor. 1 Timóteo, aconselhamento pastoral e modo de agir. Aconselhamento pastoral. Quantas pessoas hoje não querem mais aconselhamento pastoral, né? Nem vai lá no gabinete do pastor, né? Às vezes nem conversa direito com o pastor, na bem da verdade. E também fala sobre a questão do modo de agir em algumas situações. Tito, a conduta cristã. Sim, nós precisamos ter uma conduta cristã, uma conduta verdadeiramente, genuinamente cristã. E não uma conduta que se diz ser cristã, mas na verdade só o sangue do Cordeiro. 2 Timóteo, o bom combate. Sim, haverá um momento que nós temos que ter um bom combate, fazer da questão do Evangelho a nossa fé, a
arma de ataque e de defesa, né? Combater não contra as questões, né? Nós não devemos lutar contra a carne nem o sangue, né? Mas contra as potestades. Então nós devemos combater e sabemos que sim, um dia eu veja, por exemplo, a questão de Paulo, né? Como vai chegar para todos nós, né? Ele partiu, né? Todos nós partiremos um dia para a eternidade. Isso, claro, se Jesus não vier buscar a sua igreja e nós estivermos vivos ainda, né? Mas se quando Jesus vier buscar a sua igreja, não for o nosso caso, nós não estivermos por aqui, certamente partimos para a eternidade, né? Não tem para onde fugir. Conclusão, as cartas foram ferramentas para a comunicação da fé cristã. Paulo fez bastante uso desse recurso para se comunicar com as igrejas que fundou. Era uma forma de ensinar e apoiar as igrejas mesmo estando distante. E ainda hoje essas cartas nos ensinam muito. Sim, as cartas de Paulo continuam nos ensinando. Para você ter uma dinâmica aí da carta, digamos que certamente você deve ter uma mensagem de aplicativo de mensagem instantânea. Você quer conversar com uma pessoa, mas você não tem como estar presente naquele momento. O que você faz? Você manda uma mensagem de texto para essa pessoa, ou até mesmo de áudio, mas vou falar aqui de texto só para a gente dar ideia aqui da carta. Essa mensagem de texto que você manda é como se fosse uma carta para aquela pessoa. Então aquela pessoa, ela vai ver aquela mensagem, que é uma mensagem que você vai mandar o quê? Uma mensagem de apoio. É como se você estivesse presente lá. Então a pessoa se sente abraçada por você, a pessoa se sente confortada por você, porque você mandou uma mensagem, então você quer dizer para ela que você se lembrou dela. Essa é a ideia das cartas de Paulo. Entretanto, era algo mais profundo, porque Paulo, além disso, ele ensinava, né? As cartas de Paulo ensinava, instruía, exortava, dava direção do que fazer, o que não fazer em várias e várias situações, inclusive até na questão da ministração da ceia, foi Paulo que instruiu, e até hoje nós vivemos a questão da ceia do Senhor, ministrando sempre na carta da carta aos Coríntios. Inclusive, só por uma questão de curiosidade, nós temos a 1ª e 2ª Coríntios, mas na verdade deveríamos ter 3ª e 4ª Coríntios, mas essas cartas foram perdidas. Vamos praticar. De cima para baixo você marca VFV. Número 2, marca assim a primeira, de cima para baixo, CBA. Número 3, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você seja sempre uma pessoa firme na presença do Senhor, tendo maturidade que um dia você partirá. Eu desejo que esse dia demore muito para chegar. Na verdade, eu desejo que você faça parte aí da igreja que irá subir com o Senhor, que não conhecerá a morte, né? Você será transformado, será arrebatado, né? Eu desejo muito que você seja desta geração. Mas se porventura não for, desejo que você tenha aí vida longa e bem longa, e trabalhando para o Senhor, sabendo que antes da partida você deixa aí o legado, assim como Paulo, você deixa aí um legado para a sociedade, para a sua igreja, né, para a sua família. Você tenha sempre fé no seu coração, esse coração aquecido, continue glorificando, exaltando e adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Eu te aguardo no próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau!